Boa noite, pessoal. Já estamos aqui ao vivo para nosso simulado, super simulado de CPA 20, um simulado completo com 60 questões, assim como cai na sua prova, tá? Vamos ver quem está online aqui já, vamos ver o pessoal chegando aí aos poucos. Vamos lá, vamos passar aqui, ó. Jéssica, boa noite, Jéssica. Boa noite, Amanda. A Amanda tá vendo o material, vi que já te mandaram aí. Obrigado, Ed, bem-vindo. Deixa eu ver quem mais. Nadiane, bem-vindo novamente, boa. Rosiane, bem-vindo, boa noite. Marião, boa noite. Tiago, boa noite. Jaine, boa noite. Isso aí, José Wagner, boa noite. Isso aí, que bacana. Então o pessoal tá chegando aí pra live, a live tá aos poucos, vai aumentando. Mas aqui, domingão, às 19h40, ao invés de vocês ficarem em casa de boa... Desculpa, em casa não, em casa vocês devem estar, mas ficarem assistindo Faustão, né? Faustão, ficar assistindo o programa de domingo, vocês resolveram estudar para começar bem a semana, porque já começa a semana animada e na pegada, e aí na segunda-feira já quem está estudando, estuda mais para rapidinho tirar a CPA 20, beleza? Então aqui, sem mais delongas, eu acho que é importante aqui a gente falar, a gente fazer já o simulado, né? Porque são 60 questões, então demora um tempo aí, vamos dar uma andadinha aí. Boa noite, Éder, seja bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Vamos lá, então. Seguindo aqui, ó, o que é importante antes de a gente entrar no simulado? É entender como funciona a prova, o que eu preciso estudar. Então, podem ver, ó, o módulo 1 cai de 3 a 6 questões. O módulo 3 também e o módulo 6 também. Então, esses módulos eles podem cair de 9 a 18 questões, ou seja, é muito baixo. Na média, cai 4 de cada um. Numa prova de 60 questões, estudar 3 módulos para 12 questões é muito baixo. Então o foco aqui é módulo 2, módulo 4 e módulo 5 principalmente. E uma parte também no módulo 7, tá? Mas o módulo 4 e o módulo 5 são decisivos. Eles podem cair sozinhos, só os dois, metade da prova. Então saber estudar, colocar foco aonde cai na prova é muito importante, tá bom? Sejam bem-vindos aí, vamos lá. Ó, então, como eu coloquei aqui, ó, o módulo 2, o 4, o 5 e o 7, vamos supor que você não estude nada, o módulo 1, o 3 e o 6, pode ser que você tenha estudado 85% da sua prova. Olha só. Então, é importante a gente estudar com foco, tá? Sempre falo isso, estudar com foco. Então, vamos lá aqui, ó. Primeira pergunta aqui, já para a gente começar a aquecer os motores, tá? Módulo 1, 4 questõezinhas do módulo 1, mais conceitual. As corretoras de títulos e valores imobiliários, eles podem A. Cobrar a corretagem que quiser. B. Intermediar operações de câmbio. C. Dar isenção de IR nas suas operações. Ou D. Emitir CDB da própria corretora. O que vocês acham aqui? Boa noite aí quem está chegando. Boa noite, Lázaro. Boa noite, Wellington. Sejam bem-vindos também. Tá? Vamos lá. Vamos ver qual é a resposta aqui. Vamos lá. Fábio, vai fazer simulado completo em Parancor? Pretendo sim, pretendo, 80 questões. Dá para fazer sim, dá para fazer um completinho de Ancor, que aí também tem bastante demanda. Ancor e CEA, né? Estão pedindo bastante. Então, pessoal, aqui já respondendo a letra B. Então, corretora, ela pode sim intermediar operações de câmbio. Resposta certinha, resposta B. Muito bom, pessoal, começamos bem. Só foi para aquecer, hein? O 2. São considerados investidores qualificados e profissionais, segundo o critério da CVM, respectivamente, as PF e PJ, que atestem possuir investimento superior a quanto? Deixa eu ver, Eder. Sim, vai haver simulado de CE e Ancor. Acredito que na próxima semana eu já consiga fazer esse simulado, tá? Vou me preparar certinho. Vou terminar de fazer as questões e sim, dá para fazer o simulado sim. Beleza, Éder? Então vamos lá. A Amanda já foi de letra B. Qualificado e profissional. Vocês lembram desses critérios? Isso aqui, ó, não cai na CPA 10. Só lembrando, quem está estudando para CPA 10, investidor qualificado, investidor profissional é tema novo na CPA 20. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixa eu cortar aqui um pouco para baixo. Ver se consigo visualizar. Opa.
Pronto, acho que agora você consegue ver o bloco de notas. Opa, tapei um pouco HP. Prontinho. Vou só arrumar aqui também. Pronto. Pronto. Arrumando aqui HP. Então, respondendo aqui, todo mundo foi. Resposta C, a maioria. Alguém falou C. Vamos lá, B, a maioria, né? Então, tá certo, é B. R$1 milhão para qualificados. E 10 milhões, né? 10 milhões de reais para profissionais. Então, quem foi de B? Resposta certa, tá? Qualificados e profissionais. Então, qualificados são quem possui investimento acima de 1 milhão. E profissional acima de 10 milhões. Certo? Vamos lá, seguindo aqui. A terceira. Um cliente que teve problemas com a sua capitalização, que foi vendida de forma indevida, irá recorrer ao Banco Central, SUSEP, Previc ou CVM. Então ele estava no banco, o cliente, venderam a capitalização para ele de forma indevida, a quem que ele vai recorrer? Ao Banco Central, a SUSEP, a Previc ou a CVM? Essa perguntinha aí pode enganar um pouco, hein? Vamos lá. Banco Central, SUSEP, Previc ou CVM? Eita. Quem será? B, SUSEP, Amando, Marião foi de B. Vamos ver quem coloca aí também. Qual será? Banco Central, SUSEP, Previc, Tiagão de B também. É isso aí, pessoal. Vocês estão. Então a grande maioria tá certo, tá? Todo mundo de B. Então, SUSEP. A SUSEP ela cuida do quê? Capitalização. Previdência privada aberta, então lembra lá, aberta, capitalização, previdência privada aberta e resseguros, né? Seguros e resseguros, tá? Se fosse Previc, a Previc seria previdência privada fechada, os famosos fundos de pensão, previdência privada fechada, ou seja, os fundos de pensão, ok? Então aqui está certo, resposta 3 é a resposta B. Pessoal aí afiado. Indo para o quarto. Nas suas reuniões a cada 45 dias, o Copom define a taxa Selic Meta, a taxa Selic Over, o IPCA ou o IGPM. O que o Copom define? Vamos lá. Por enquanto estamos aquecendo aqui, umas perguntinhas ali um pouco chatinha, mas por enquanto um nível um pouco mais fácil. Pessoal aí que estudou, que está estudando bem já, esses conceitos aí são tranquilos. Principalmente quem está vindo do CPA 10, tá? Até porque essa primeira parte aqui do CPA 20, o módulo 1 da CPA 10 é parecido com o da CPA 20, tá? Então assim, quem saiu da CPA 10 para CPA 20 é um módulo que não precisa nem se preocupar tanto. E o pessoal aí já cravando, né? O Copom define a taxa Selic Meta. Então tá certo, taxa Selic Meta. A resposta aqui é a resposta A, né? Resposta A. Ou Selic Over não, é média de títulos públicos federais. IPCA e IGPM são índices de inflação. E o PCA ele serve como referência para o Copom tomar decisões de juros, tá? Ele não define o IPCA, nem as metas de inflação, tá? As metas de inflação, só lembrando aqui que é importante, pode confundir, é o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional fala, a meta de inflação é 4,5%, por exemplo. Aí o Copom vai falar, 4,25% agora, 4,25%. Aí o Copom vai definir a taxa de juros para tentar atingir essa meta, tá bom? Então, metas de inflação CMN, Copom, taxa Selic Meta, ok? Indo para o módulo 2, vamos lá? Vamos seguir aqui, ó. Em qual tipo de fundo não é necessário assinar o API? Então, esse aqui eu até coloquei lá no Instagram, porque essa aqui é uma pergunta que pode ser chatinha para quem não conhece as regras, tá? Então, até porque essa regra aqui veio da nova CVM, da nova regra da CVM, porque antes não existia esses tipos de investimentos, tá? Então vamos lá, quem que não precisa assinar API? Multimercados, renda fixa referenciado, renda fixa simples ou fundo cambial? Olha lá, a Amanda já foi de 5C. Vamos lá. Mário Roberto de 5C também. C, o Tiagão. Então aqui, ó, tô vendo aqui que todo mundo tá indo de boa. Então aqui, ó, não é necessário
necessário assinar o API é o Fundo de Renda Fixa Simples, tá? O Renda Fixa Simples, ele vai ter somente de título público federal ou título privado de grau alto, de rating alto, tá? Então, não tem risco praticamente. Por isso, não precisa do API, porque ele é o investimento mais conservador de todos. Boa, pessoal. Então, seguindo aqui, 6. Uma empresa que teve problemas com a Lava Jato teve afetado o seu risco legal, seu risco de imagem, seu risco de mercado ou risco de crédito. Deixa eu fazer aqui. Então vamos ver. Resposta aqui. Olha lá, uma empresa que teve problemas com a Lava Jato teve afetado o seu risco legal, de imagem, mercado ou risco de crédito. Todo mundo aqui falando a resposta foi B, né? B, a grande maioria B, C foi da outra. B, qual será aqui? Então, isso mesmo, a Lava Jato, ela mexeu bastante com o risco de crédito, tá? Lava Jato... Opa, risco de crédito? Não, risco de imagem, né? Risco de imagem. Então, a resposta aqui certa é a resposta B. Tá? Por quê? Porque a imagem é o que afeta perante aos investidores. Eles vão olhar... Agora, a gente teve um caso muito forte, que é o caso da Vale, né? Segunda-feira, amanhã, essas ações vão começar lá embaixo, vão começar despencando as ações da Vale por conta de um risco de imagem muito forte. Maior até que o risco legal, maior que o risco de mercado, maior que qualquer risco de crédito foi risco de imagem. Muita gente agora, por exemplo, não vai querer aplicar na Vale por conta desses deslies, por conta de não dar assistência, enfim, por conta dessa imagem que ficou ruim perante a sociedade, perante todo mundo, perante a opinião pública. Então, o risco de imagem, que foi o caso da Lava Jato, agora a mesma coisa, tá bom? Então tá certo, resposta B. A 7. O processo de lavagem de dinheiro tem as seguintes etapas: colocação, ocultação e integração, preparação, colocação e integração, ocultação, colocação e integração, ou colocação, integração e ocultação. Qual será aqui? Vamos lá. Quem acerta aqui? Resposta 7. Ó, pessoal, tô aqui no Instagram ao vivo também, já estamos ao vivo no YouTube. Quem quiser ir para lá para responder as perguntas, aqui é bom para a gente fazer um treino para a nossa CPA 20, tá, pessoal? Então aqui a resposta já vindo, ó. A Amanda foi de A, o Alessandro de A, a Jéssica de A. Olha lá, Alessandro, 10 bloqueados da Vale. Esse é o prejuízo, esse é o risco de imagem dela forte. Mário Roberto A, Fábio A, Thiago A, Eunice Jordão A. Isso aí, galera, o pessoal é A. Só lembrando aqui como que a gente decora o coin, code, colocação, tá? Colocação. I de integração. E por fim, colocação. Opa, desculpa aqui, tá errado aqui. Peraí, confundi aqui, ó. O C de colocação. O de ocultação, agora sim, agora tá certo. Ocultação. E o IN de integração, né? Então, colocação, ocultação, integração. Deixa eu encerrar aqui. Pronto. Então, ó, o processo de lavagem de dinheiro tem colocação, ocultação, integração. Você pode lembrar pela sigla COIN, tá? COIN, colocação, integração e ocultação e integração, beleza? Vamos lá, agora aqui já começa a heurística um pouquinho chatinha aqui, tá? Então, um investidor que compra uma ação a R$50 e depois ela cai, toma a atitude de só vender essa ação quando voltar acima de R$50. Esse investidor está agindo de acordo com a heurística D: disponibilidade, representatividade, ancoragem ou efeito de estruturação. Boa, brigadão, Alessandro. Isso aí, pessoal, só para lembrar aí, ó. Boa, Alessandro, mandou bem. Curte aí a live, quem não curtiu, compartilha depois com seus amigos, quem vocês querem que passe aí na CPA 20, te ajudem. E quem não tá no canal ainda, se inscreve já no canal, tá? Porque eu vou fazer bastante live, esse ano vai ser meio movimentado. Então, o pessoal aqui, ó, o pessoal tá afiado na heurística, tá? Então tá certo, é ancoragem,
que é ancoragem? Ancoragem é muito voltado para números, né? Ele se ancorou aos R$50 da ação. Então ele comprou a ação a R$50, a ação despencou, ele só vai vender isso aqui acima de R$50. Então ele se ancorou ao preço da ação, tá? Então tá certo, é ancoragem, resposta C. Boa. Agora uma outra aqui, ó. Vender uma ação rapidamente quando ela sobe e manter investimentos quando caem é um viés comportamental conhecido como aversão à perda, ancoragem, representatividade ou disponibilidade. Qual será aqui, ó? Então a ação subiu, ele vende. E quando cai, ele mantém. Vamos lá. Ah, obrigado, Nadiane. Isso aí, compartilhou e deu like. Boa, Nadiane, boa. Isso aí. Muito bom. Isso me ajuda bastante. Vamos lá. Então, quem vende uma ação rapidamente quando ela sobe e mantém investimentos quando caem, qual que é o viés comportamental aqui? A Jéssica foi de A. Olha lá, o Ed. Muita gente ancorada no Bitcoin até hoje. Isso aí, muita gente casada lá com Bitcoin a um preço mais alto. Todo mundo aqui de A. Isso mesmo, pessoal. O pessoal tá afiado também aqui, ó. Aversão à perda. Então, aversão à perda, por quê? Porque quando ele sobe, por exemplo, ele comprou a 50, foi para 60, ele foi lá e vendeu. Agora ele comprou a 50 e caiu para 40, ele não vendeu, tá? Ele não vendeu. Ele tem um medo de vender a ação, ele tem uma aversão à perda, tá? Por que não ancoragem aqui? Porque eu não falei de valores, tá? Se eu falasse, ó, por exemplo, igual o último exemplo, falasse, ó, foi R$50, ele não vende abaixo de R$50, é uma ancoragem. Nesse caso, é um viés comportamental diferente, tá? Por quê? Porque sempre que sobe, ele se desfaz, então ele não tem aversão a risco, ele tem aversão à perda, tá bom? Aversão a risco, por exemplo, o papel sobe 10% no mês, sobe 3% no outro e 2%. Tá oscilando, mas só para cima. Então, esse tipo de risco, ótimo, qualquer investidor quer correr. Agora, quando fica negativo, o investidor ele fica preocupado. Então, não é aversão a risco, é aversão à perda. Seguindo aqui, ó. Um avião cai, isso aqui já começa a confundir, hein? Um avião cai e rapidamente os investidores vendem as ações da Gol. Esse investidor está sofrendo com qual viés? Qual será que o viés que ele está sofrendo, investidor aqui? Essa já é mais chatinha. Deixa eu até... Qual será que é a aversão à perda, ancoragem, representatividade ou disponibilidade? Ó, uma do pessoal indo mais de C, alguém de C, D, a maioria de D. Isso aí, pessoal. Então não confundam representatividade com disponibilidade. Muito bom. Por quê? Disponibilidade é a informação mais disponível, ou seja, mais online, o nome já fala. Então aqui nesse caso, quando o avião cai rapidamente, todo mundo começa a vender as ações da Gol, é porque está muito disponível na cabeça de todo mundo o avião caindo, e esse prejuízo para a empresa. Enfim, então a disponibilidade está ligado a a informação disponível. Pode confundir com representatividade. E representatividade, a gente pode lembrar do caso da moeda, tá? Então você joga coroa a primeira vez, coroa a segunda, coroa a terceira. E na quarta vez, o que vai cair? Eu te pergunto. Coroa, cara, alguns vão ser enviesados. Falar, ó, como caiu 3 vezes coroa, vai cair mais uma vez. Enquanto outros vão falar, caiu 3 vezes coroa, agora vai cair uma cara. Então, nesse caso, ele está sofrendo pela representatividade. Porque ele está pegando 4 amostras pequenas, que jogou 4 vezes só, e está tirando uma conclusão em cima disso. No caso, ele tem uma amostra de 3 para tomar a decisão da quarta. Então, é uma representatividade muito pequena, tá? Então, ó, representatividade, quando ele pega um dado pequeno e age como isso aqui fosse a verdade absoluta. E disponibilidade é uma informação disponível, tá bom? Então, muito bem, boa. Então, o pessoal aqui cravou mais a D. Seguindo aqui, um participante de um crime de lavagem de dinheiro que cooperar com a investigação pode ter sua pena reduzida não tem direito à redução da pena, em até 1/3 da pena total, em até 2/3 da pena total ou serão livres. Qual será aqui?
Vamos ver. Essa daqui já é um pouco chatinha também, mais regra, mas vocês estão acertando tudo, estão indo muito bem. Vamos ver aqui. Olha lá, Frederico de C, Jéssica de B. Mário de C, Amanda de C, ó, perguntinha capciosa. Vamos ver aqui. Qual será? B, todo mundo de B. C, não, todo mundo não, tá bem dividido B e C, tá? Então aqui, ó, um participante de crime de lavagem de dinheiro que cooperar com a investigação, ele pode reduzir sua pena, ó, em até 2/3, tá? Então a resposta é C. Opa, C. Em até 2/3 da pena total, tá? Isso aqui não tem muito o que falar, é regra, é algo mais para decorar. Você pode pensar, por exemplo, que a legislação brasileira ela é muito branda. Então, por ser mais branda, ele pode reduzir 2/3 da pena total. Então, ele pode ter uma progressão muito maior da pena, tá bom? Beleza? Beleza? Então, aqui, ó, a resposta... Isso mesmo, Mário. Isso mesmo. O Mário lembrou bem. Qual que é a regra? A regra costuma ser 1/3, porém tá aqui, a resposta aqui, ó, é isso aqui, ó, em até 2/3 da pena total, tá? Em até 2/3 da pena total quer dizer que no máximo que ele consegue reduzir é 2/3 da pena total. Em muitos casos ele consegue reduzir 1/3 da pena total, mas o máximo é 2/3. Então por isso ele consegue em até. Esse até aqui pode até encher o saco um pouquinho, tá? Mas é isso aí. A resposta é C. Seguindo aqui, ó, sobre a Convenção de Viena de 98, tá? Então isso aqui, você pegar as apostilas, pegar na prova, ele é um tópicozinho de rodapé que às vezes cai na prova porque ninguém se atenta a essa Convenção de Viena, tá? Então vamos lá. Ela trata medidas de prevenção à sonegação fiscal, trata medidas de prevenção ao tráfico ilícito de entorpecentes, trata medidas de prevenção ao tráfico de animais em extinção ou trata medidas de prevenção e destruição das matas. Ó, já vi aqui, ó, o Ed, se for o Joésia, fica livre. Boa, Ed, boa. Infelizmente é assim mesmo, infelizmente fica impune. Então vamos lá, aqui Convenção de Viena. A Patrícia já foi de B, a Patrícia está afiada, a Rosana também, Marião B, Thiago B, Amanda B. Boa, pessoal, mais uma vez mandaram muito bem, tá? Então, Convenção de Viena, ela está muito ligada a medidas de prevenção ao tráfico ilícito de entorpecentes. Entorpecentes. Tá bom, pessoal? Então aqui a resposta é B. Muito bom. Pessoal, tudo acertou aí também. Agora aqui, ó, essa pergunta aqui cai em todas as provas de CPA 20 e CPA 10. Isso daqui tem que saber porque é uma questãozinha fácil que é dada, tá? Qual a principal função da China as Wall? Evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, criar barreiras para a entrada de produtos chineses na economia, evitar conflitos de interesses ou aumentar a eficiência das empresas. Qual a principal função da China as Wall aqui? Vamos lá, qual será que é? Vamos ver o pessoal aí. Olha lá, a Amanda já foi de C, a Amanda tá rápida no gatilho aqui também. A Jéssica foi de C, Mário C, Thiago C, Elizabeth C, Priscila C. Boa. Bem-vinda, Elizabeth, também. Rosana. Isso aí, pessoal. Então, China as Wall é a muralha da China, né? Muralha da China. Então, ela vai evitar conflitos de interesses. Um exemplo que eu gosto muito de usar é, por exemplo, tem o banco, tem lá no terceiro andar. Aqui, ó, no terceiro andar, a área de fusão e aquisição da empresa, do banco, né? E no quarto andar tem a asset, por exemplo, que faz gestão de fundos. Então vamos supor que chega lá, teve agora há pouco a Fibria procurou a Suzano para fazer uma fusão e aí eles foram até o banco. Então, por exemplo, foram até o Bradesco. Então a Fibria e a Suzano foram até o Bradesco e falaram: a gente quer fazer uma fusão. Isso lá no terceiro andar. Agora imagina lá no quarto andar, o gestor ele ouve essa informação, ele vai comprar ações da Fibria.
Ou seja, é uma informação que tem que estar separada. A área de fusão e aquisição não pode em nenhum momento conversar com a parte de gestão de fundos. Isso é muito grave. Então tem que ter uma muralha entre os dois, que é essa tal da China as Well, beleza? Então é isso. Muito bom. Principal função da China as Well, evitar conflitos de interesse. Tá vendo? Que gestão de fundos tem muito interesse em saber o que acontece lá na fusão e aquisição. Seguindo aqui, é um exemplo de fase de colocação em um processo de lavagem de dinheiro. Olha lá, o 13B, é isso mesmo. 14, é um exemplo da fase de colocação, é a parte de colocação em um processo de lavagem de dinheiro. Realizar o tráfico de entorpecentes, realizar transferência entre várias contas, comprar um imóvel ou sacar valores abaixo de 10 mil reais. Qual será aqui? Qual será? Vamos ver aqui. Ó, o Fabinho perguntou o que é asset. A asset, se a gente traduzir para o português, é ativo, tá? Um asset é um ativo. Então, quando a gente fala asset, são gestoras de ativos, tá? Então, uma asset manager que a gente fala, asset é uma abreviação de asset manager, é gestora de ativos, tá? Gestora de ativos, tá bom? Então, asset, assim que escreve, tá? Gestora de ativos, asset manager, beleza? Manager gestão e asset ativos, tá bom? Beleza? Então, aqui a resposta todo mundo indo de C, muito bom. Então, a resposta C é a parte de colocação. Só para a gente fazer uma completa aqui, ó. Aqui, ó, colocação, a segunda parte é ocultação. Então, o B, né? O B seria ocultação, né? Que seria realizar transferência entre várias contas, estaria ocultando. E o D seria a integração, que é a parte final. Sacar valores abaixo de 10 mil reais, ele está reintegrando a economia. Então, muito bom. A A não entra em nenhuma fase, tá bom? Boa, é isso aí, tipo a Mirai. Boa, Alessandro, muito bom. 15. Um cliente declara ganhar 2 mil reais por mês, porém está movimentando 100 mil reais pelo terceiro mês seguido. O gerente identificou essa situação e deverá fazer o quê? Nada, pois poderia causar a perda desse cliente. B. Bloquear a conta desse cliente para não transacionar mais e evitar novas transferências. Conversar com o cliente e sugerir mudar de banco. Tratar esse caso como suspeita de lavagem de dinheiro e não comunicar o cliente. Qual que é a resposta aqui? A, B, C ou D? Então o cara declarou que ganha 2 mil reais por mês e está movimentando 100 mil reais pelo terceiro mês seguido. Você é o gerente da conta, o que você vai fazer com isso? Vamos fazer nada? Vamos bloquear? Vamos conversar com o cliente? Vamos tratar esse caso? Então o Thiagão já foi de D. Vamos ver aqui. Todo mundo indo de D. Muito bom, pessoal. Ninguém quis bloquear a conta desse cliente. Boa. Porque em alguns casos eu vi resposta B já colocarem, tá? A e C é difícil, mas a D, é isso mesmo. O cliente, em hipótese alguma, deve saber que ele está sendo investigado. Tá? Então você vai comunicar a área do banco, não comunicar o cliente. Vai passar para o banco lá, para a área de inspetoria, por exemplo, para a área do compliance e falar, ó, tem uma transação suspeita aqui. E o compliance vai agir. Você como gerente vai ficar na sua, tá? Só vai comunicar. Muito bom, pessoal. Então passamos aqui de 1/4 da prova, o pessoal indo muito bem. E vamos lá. Uma pessoa que cometeu um crime de lavagem de dinheiro está sujeito a A. Somente multa. B. Multa e serviços comunitários. C. Reclusão e multa. Ou D. Reclusão ou serviços comunitários. Qual será aqui? Vamos lá. Qual será? A pessoa que cometeu um crime de lavagem de dinheiro está sujeito a... Ó, C, o pessoal indo de C. Muito bom, tá? Então é reclusão e multa, tá? A resposta é C, multa. Resposta é C, muito bom, pessoal. Então módulo 2, pessoal também indo muito bem.
é uma parte mais chatinha, uma parte mais de regras, tá? Entramos agora no módulo 3. Módulo 3 também não precisa se preocupar tanto. Quem já fez o CPA 10 é bem parecido também, tá? Então vamos lá. É responsável pelo cálculo do IPCA e utiliza o IPCA como parâmetro para definir a taxa Selic meta, respectivamente. FGV e CVM, FGV e Copom, IBGE e CVM, ou IBGE e Copom. Qual será aqui? Vamos ver. Qual será aqui? Perguntinha também que costuma cair na prova. Cai muito IPCA e quem que mede? FGV, IBGE. Isso aí cai bastante também. Olha lá, a Amanda indo de D. A Rosana D. O Thiagão foi de D também. A Carla D. Isso mesmo, pessoal. Então aqui, ó. Responsável pelo IPCA, pelo cálculo, é o IBGE. Diferente do IGPM, que é FGV, tá? Então aqui a primeira coisa que já acertaram. E lembrando lá, quem utiliza o IPCA como parâmetro para definir a Selic meta é o Copom. Copom, tá? Por quê? Porque nem a CVM, poderia ser até a CMN, vai definir as metas de inflação conforme a gente falou, né? Metas de inflação. Então aqui a resposta está certinha, todo mundo cravou, resposta D, todo mundo afiado. Seguindo aqui, um aumento nos gastos públicos e um aumento nos impostos, respectivamente. Tratam-se de políticas fiscais. Expansionista e contracionista, contracionista e expansionista. Qual será que é? Resposta 18, pessoal. Vamos lá, pessoal colocando aqui. O Thiagão mandou a dica das 4 letras, tá? Então, IBGE tem 4 letras, o IPCA tem 4 letras também. Boa, Thiagão. Boa regrinha que sai. Essa é de lei, tá? Essa é muito boa. Vamos lá, um aumento nos gastos públicos e um aumento nos impostos. Pessoal, estou no Instagram aqui, estou no YouTube ao vivo fazendo questões CPA 20, tá? Estamos na 18, são 60 questões no simulado completo, pessoal. Vamos lá. Então aqui estou a maioria também do de A, vamos ver. Um aumento nos gastos públicos. Aumentar os gastos públicos é o quê? Vamos supor, aumentar o gasto público seria mexer em infraestrutura, por exemplo. Eu vou gastar mais porque eu vou criar rodovia, eu vou ampliar o aeroporto. Então, aumentar o gasto público é uma política fiscal expansionista, certo? E agora, aumentar os impostos. Aumentar os impostos, estou tirando o dinheiro da população, né? Porque eu estou tirando o salário. Então, por exemplo, você ganhava 100, tinha um imposto de 20, você tinha 80 líquido. Eu aumento para 30, você vai ter agora somente 70 líquido, certo? Então, isso é uma contração. Então, a resposta está certa. A, expansionista e contracionista. Muito bom, pessoal. Boa, Alessandro. Economia fica fácil, mas essa parte da economia ajuda. Equação do PIB. Essa aqui também é questão matadora que gosta de cair na prova, tá? Regrinha do PIB. A equação do PIB, do Produto Interno Bruto, é qual aqui será? C mais I mais G mais X menos M, C mais I mais G menos X menos M, ou as outras? Qual será aqui? Vamos ver. Se o pessoal responde aqui. O pessoal indo de A aqui, grande maioria. Estou vendo aqui o Wagner, Jaine. Quem mais? Vamos ver aqui. Qual será a resposta aqui? A, B, C ou D? Para quem está no Instagram e quiser dar um palpite também, fica à vontade, viu? Ó, Thiagão de A. Então, o pessoal indo mais de A aqui, tá? Então, a resposta realmente é essa, tá? Vai ser o C mais o I. Opa, agora, peraí. C mais o I mais o G mais X menos M, tá? X menos M, que é exportação menos importação. Também pode ser, cair na sua prova e vai estar correta também, isso daqui, tá? Isso aqui pode cair na sua prova, que é o famoso exportações líquidas, ok? Então pode cair C, consumo, mais investimentos, mais gastos públicos, mais exportações líquidas. O que é exportação líquida? É exportação menos importação. Ou então pode até cair em inglês, né? Que é NE, Net Exports, tá? Que seria exportações líquidas também, beleza? Então aqui também, boa, isso aí eu sempre lembro, tá? Quem não sabe é o cigarro do X-Men. Então C mais I
mais G, opa, C mais I mais G seria SIG de cigarro, e o X menos M, que é o X-Men, né? Tem um tracinho ali, então fica fácil de lembrar. Então lembra lá, do cigarro sempre é mais, né? C mais I mais G, mais o que? Do X-Men, então X menos M. Boa, pessoal. Seguindo aqui, já estamos na 20, chegando a 1/3 da prova. A taxa de juros real, lembrando aqui, o que ela é? A taxa de juros nominal menos a inflação, a taxa de juros nominal mais a inflação, igual a taxa de juros nominal se a inflação for positiva, igual a taxa de juros nominal se a inflação for negativa. Qual será aqui a taxa de juros real? Então, o que realmente você põe no seu bolso? Vamos lá. Só lembrando que isso aqui é conceito, tá? Porque o cálculo depois, a equação, quando você fizer um cálculo, isso cai mais na CEA, mas pode até eventualmente cair algo na CPA 20 para você só olhar qual que é a equação certa, você vai dividir, tá? Você não vai fazer um menos o outro não, tá bom? É só conceito. Então, pessoal, aqui o conceito está afiado. A resposta aqui está certa, a resposta é A, que é o quê? Pega a taxa de juros nominal, por exemplo, a taxa de juros Selic, 6,5%. A inflação foi 3%. Então, a taxa de juros real seria um menos o outro, tá? Mas a equação disso seria 1,065, que seria a taxa de 6,5% da Selic, dividido pela inflação, vamos supor que seja 3. 1,03, tá bom? Então, não vai colocar 6,5 menos 3, tá bom? Na equação vai ser assim. 1,065 dividido por 1,03. Então, aqui resposta A, pessoal. Seguindo aqui, o BDR representa o quê? Ações de empresas com sede no exterior negociadas no Brasil, ações de empresas brasileiras negociadas no exterior, ações de empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos ou ações de empresas exclusivamente americanas negociadas no Brasil. O que será o BDR? Então, vamos lá. Aqui no Instagram eu vejo o pessoal também falando, taxa de juros nominal menos a inflação. Boa, Ana Paula. Boa, isso aí. Vamos lá. BDR representa o quê? Aqui. Lembra lá, BDR, ADR, qual que é a diferença para não se confundir? Ó, aqui já estão falando aqui no Instagram dando a resposta aqui. Ações de empresas com sede no exterior. Também aqui no YouTube todo mundo falando A. Isso mesmo, pessoal. A resposta é A. Aí pode ser, por exemplo, o BDR do Facebook, tá? O BDR do Facebook, ele é uma ação de uma empresa com sede no exterior, então o Facebook tem sede nos Estados Unidos e é negociada no Brasil, tá? B de BDR, que é Brasília Depositary Receipts, tá? Ok? Então é isso daqui, BDR de Facebook. Então aqui a resposta é A, todo mundo mais tranquilo aqui também. 22. Uma diferença entre o mercado a termo e o futuro é... Então, derivativos é tema novo na CPA 20, tá? Quem fez só a CPA 10 não tinha isso na CPA 10, tá? Derivativos é tema novo na CPA 20. Então, vamos lá. Uma diferença entre o mercado a termo e o futuro é... No mercado a termo é realizado o ajuste diário. No mercado futuro, o contrato é padronizado. No mercado futuro, há risco da contraparte. No mercado futuro, pode-se alongar os prazos. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Tentar fazer um negócio aqui. Boa. Então aqui simulado CPA 20. Então vamos lá, o pessoal indo de B, BB. No mercado futuro, o contrato é padronizado. Muito bom, pessoal. Então aqui, o A, no mercado a termo é realizado o ajuste diário? Não. No mercado futuro é realizado o ajuste diário. O B está correto, no mercado futuro o contrato é padronizado. No mercado futuro não há risco de contraparte, tá? Isso que é muito importante. Por quê? Porque a bolsa garante a contraparte. Lembra lá do ajuste diário, é para isso. Ajuste diário e margem de garantia são para isso, para garantir que você receba da outra parte. E por fim, a D, no mercado a prazo, no mercado a termo, pode-se alongar os prazos, tá? No mercado futuro não, ele é tudo padronizado. Então o vencimento é 2021, vai ser 2021, tá bom? Então, mesma coisa.
23. Quando se faz um split das ações, o que vai acontecer com o número de ações e qual o objetivo disso? Deixa eu ver o Ed falando aqui o C. Ó, se eu expliquei aqui, Ed, é o seguinte, ó, não há risco da contraparte no mercado futuro, tá? A bolsa garante que você vai receber da outra parte por conta do ajuste diário que é feito e por conta da margem de garantia, tá bom? Boa, boa, isso aí, pessoal, vamos lá. 23. Quando se faz um split, hein? A gente está splitando as ações. O que vai acontecer com o número de ações e qual é o objetivo disso? Vai aumentar a quantidade de ações para dar maior liquidez? Vai diminuir a quantidade de ações para dar maior liquidez? Aumenta a quantidade de ações para dar maior transparência às negociações? Ou diminui a quantidade de ações para dar maior transparência às negociações? Estamos splitando. O que acontece com o split? Então vamos lá, eu tenho 100 ações a R$10. Opa, a R$10. Como que vai ficar? Todo mundo aqui indo de A. Muito bom, pessoal. Então a resposta é A mesmo. Ao invés de ter 100 a 10, eu vou ter 1.000 a R$1, tá? E qual que é o objetivo disso? É para dar maior liquidez, ou seja, é muito mais fácil vender a R$1 do que a R$10, ok? Então certinho aqui, resposta A. 24. Qual desses títulos a isenção de R para a pessoa física? Qual será? O CDB, a LCI, as debêntures ou a letra financeira? Qual será aqui? Vamos lá. Qual desses títulos a isenção de R para a pessoa física? Olha lá, a Ana Paula já foi de B. Aqui a Rosiane também foi de B. Então LCI, será que é LCI mesmo? Vamos ver. Ok, Frederico B, Thiago B. Isso aí, pessoal. Isso aí. É LCI, tá? LCI vai ser isenta para pessoa física. Debênture só seria se fosse incentivada, tá? Então é bom não confundir aqui, ó. Se fosse debêntures incentivadas, seria isento. LF é a tabela regressiva, mas como LF tem prazo mínimo de 2 anos, vai sempre cair nos 15%, enquanto o CDB também é a tabela regressiva chegando aos 15%. Tá bom? Então, seguindo aqui, 25. Se o investidor acredita que os juros irão cair, qual título deverá ser comprado? Tá? Então, ele acha que os juros irão cair, ele vai comprar qual será? Tá aqui, ó. Ele vai comprar LFT, que é o Tesouro Selic, ele vai comprar o pré-fixado, ele vai comprar o Tesouro Inflação, vai comprar o principal. Inflação principal. Vamos ver aqui as respostas. A Rosiane já foi de B, a Ana Paula aqui de LTN. Vamos ver. Os juros vão cair. Qual tu deve comprar? A Amanda já foi de B. O Marião de B, o Thiago de B. Isso mesmo, pessoal. A resposta aqui é B, tá? Que é LTN. Por que LTN? Porque vamos supor que você crave um título pré-fixado a 10% ao ano até 2021, tá? Até 2021. Então, esse aqui você já pré-fixou o ganho, você já garantiu esse ganho aqui. Agora, vamos supor que os juros eles estavam a 8% hoje e eles caíram no período para 6%. O que você fez? Você fez um negocião, né? Porque você está com 10% ganhando nos seus investimentos, enquanto o mercado está pagando só 6%. Então, nesse caso, os juros caindo é ótimo para o seu título. Agora, vamos supor que ele subisse para 12%, ele saísse de 8% para 12%. Aí você fez um mau negócio, porque você colocou 10% no bolso, enquanto o mercado está pagando 12%. Então, seria ruim. Tá? Então, a resposta aqui está certa, a resposta B. Já a B principal e o Tesouro Inflação, eles dependem de outros fatores, não só de juros, tá? Porque eles são juros reais, que é o que ele ganha acima da inflação. Beleza? Seguindo aqui, 26. Qual desses títulos tem pagamento de cupom? A LTN, a LFT, NTNB ou NTNB principal? Qual desses que paga cupom? Lembra da regrinha de cupom, hein? Acho importante, hein? Vamos ver. Ó, B principal não paga juros semestrais, né?
Ó, o nome já ajuda, hein? O nome é principal. Será que é principal porque é principal no final? Porque recebe todo o principal mais o cupom no final? Será? Vamos lá. Mas boa, Alessandro. Ó, o Tiambra que já foi de NTNB. Frederico C, Amanda C. Todo mundo aqui indo dar na C. LTN. Ó, se começa com L, seja LTN, seja LFT, não tem cupom, tá? Então vocês já acertaram. Qualquer título que começa com F, qualquer letra, não tem cupom. O que vai ter cupom? Vai ser a NTNB pura, tá? A NTNB pura, ela tem cupom. E a NTNB se chama NTNB principal. Então pensa principal no final, tá? Principal no final. Que ela não paga cupom, tá? Então aqui principal no final. Então aqui a resposta é C. Outra que vai ter cupom aqui, lembra lá, é NTNF, tá? Que também costuma cair na sua prova. Então LTN, LFT e NTNB principal não tem cupom. NTNB e NTNF tem cupom, tá? Muito bom aqui, então a resposta é C. Boa, pessoal. 27. O índice preço sobre o lucro mede aqui. Em quanto tempo o investidor recuperar o valor investido? Em quanto tempo o investidor irá recuperar o valor investido? Quanto o preço afeta o lucro? Se o preço da ação está inflado? Se o lucro líquido está atrativo? Tá? Qual será aqui? O que o índice preço-lucro mede? Então, preço por ação dividido pelo lucro por ação. Tá? Então, preço por ação dividido pelo lucro por ação. Então, esse aqui já é um pouco mais chatinho. A Amanda já foi de A, então já cravou aqui o A. Vamos lá. O Marião foi de A, o Thiago de A, a Priscila de A, a Diane A. O pessoal aí tá afiado, isso mesmo, tá? Isso aqui é um indicador que funciona da seguinte forma. Vamos supor que você pagou R$10 por uma ação da Vale, R$10. E o lucro por ação que ela dá, ou seja, os dividendos são R$2. Ou seja, você pagou 10 e cada ano ela paga R$2 para você de lucro, vai demorar 5 anos para você recuperar o valor investido somente via lucro. Tá? Então aqui pega o preço da ação, divide pelo lucro e vai ter em quanto tempo o investidor irá recuperar o valor investido. Muito bom, pessoal. Resposta A. 28. Em qual nível de governança corporativa não pode ser emitidas ações preferenciais? Olha, pergunta chatinha, hein? Somente no nível 1, somente no nível 2, somente no nível 2 do novo mercado, somente no novo mercado? Vou perguntar um pouco mais capciosa aqui. Em qual nível de governança corporativa não pode ser emitida ações preferenciais? Tá? Pessoal que está no Instagram, quiser ir para o YouTube, eu vou encerrar aqui a conexão, até por questão de time, para não travar a outra conexão aqui. Vai lá para o YouTube, tá? Tá lá, YouTube, eu me banco, beleza? Espero vocês agora. Valeu! Vamos ver aqui, ó. Frederico foi de D. Priscila D. Rosana A. Desculpa a letra D. O Thiago, Rosiane D. Então, ó, pronto, um pouco mais chatinha, tá? Então, nível, lembrando, tem o nível 1, nível 2, novo mercado, sendo que o novo mercado ele é o mais exigente. E o que é preferível? É preferível ter mais ON, né? Que tem direito a voto, que é a ordinária. Direito a voto. Então, o D, que é somente novo mercado, que vai exigir que 100% seja ON. Ou seja, 100% das pessoas, dos investidores, tem que ter direito a voto. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mandaram muito bem. A grande maioria falou de D. Então, no novo mercado, 100% ON. Boa, pessoal. Seguindo aqui, 29. Uma nota promissora comercial, então commercial paper, emitida por SA abertas, terá como prazo mínimo e máximo, respectivamente, 30 e 180, 30 e 360, 0 e 180 ou 0 e 360 dias. Qual será aqui? Uma nota promissora comercial, emitido por uma SA aberta, hein? Uma SA aberta. Sociedade Anônima Aberta. Vamos ver.
Ó, SA aberta. Lázaro, Fábio, em relação ao índice preço por lucro, já considera a porcentagem do lucro líquido que é distribuída como dividendos? Isso mesmo, considera a parte do lucro líquido já com os dividendos, tá? Não é todo lucro bruto, não. Você vai pegar o lucro, vai pegar a parte que ele paga em dividendos. Então, muito bom essa pergunta. E aí sim considera como lucro por ação, tá? É o que é distribuído como dividendos. Tá bom? Muito boa a pergunta. Então, aqui, todo mundo dá um grande maioria indo de B. Isso mesmo, ó. Então, vamos lá. Se fosse uma SA fechada, seria de 30 a 180 dias. Mas como a pergunta fala SA aberta, é de 30 e 360 dias, tá? 30 e 360 dias. Então aqui a resposta B. Resposta B. Muito bom, pessoal. Resposta B, SA aberta numa nota promissora comercial pode ter até 360 dias. Boa. Seguindo aqui, qual desses títulos contam com a garantia do FGC? CRA, CRI, LCI debentures, CDB, LCI debênture incentivadas, CDB, LCI, CRI, LF, CDB, LCI e poupança. Qual que é a resposta aqui? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver aqui a resposta. Pessoal indo de D de dado, Marião, Rosana, Alain. Bom, pessoal, é isso aí, ó. CDB, LCI e poupança, de fato, contam a garantia da FGC. Por quê? Porque são emitidos por bancos, instituições financeiras. A, ela está errada por CRA, CRI e debentures, está errada. A B está errada por debentures também incentivadas. E a C somente pelo CRI, tá? O CRI atrapalhou. Então, CDB, LCI e poupança tem FGC. Ah, desculpa, o C, ó, lembrando também, ó, a letra financeira não tem FGC, tá? Apesar de letra financeira ser emitida por instituição financeira, não tem FGC também, beleza? Então, passamos aqui da metade da nossa prova. Seguindo, ó, regrinha de FGC. 3 irmãos possuem uma conta conjunta no Banco Zeta. O valor aplicado em CDB é de 750 mil, ou seja, uma conta, 3 irmãos tem 750 mil. Depois de 180 dias, esse banco quebra. Quanto cada irmão irá receber do FGC? 250 mil cada, 83.333 cada, 150 mil cada ou 200 mil reais cada? Qual será? Perguntinha de regra de FGC. Boa, Marião, isso mesmo. Letra financeira não tem FGC. Muito bom, Marião. Isso aí. Vamos lá. Ó, o Thiago já foi de B. Quem mais aqui? Nadiane B. Thiagão. É isso, Thiagão. 31B, isso aí. Marião foi de B. Rosana B. Maria Elisa foi de A. Priscila B. Quem mais aqui? Nadiane B. Thiago, outro Thiagão B. Elizabeth B. Frederico B. Isso aí, pessoal. A maioria está certa. A resposta é B. Porque a conta conjunta, ela protege no máximo 250 mil na conta, tá? 250 mil por conta. Se fosse 2 irmãos, seriam 125 mil para cada, tá? Como que poderia aliviar isso? O que poderia ser feito? Eles teriam que ter 3 contas, né? 3 contas conjuntas, aí daria. Se eles tivessem 3 contas conjuntas, cada conta teria direito a 250 mil. E aí sim receberiam cada um 250 mil, tá? O erro foi aqui concentrar em uma conta apenas, tá bom? Então, regrinha de FGC. Conta conjunta divide entre as pessoas que estão dentro dessa conta conjunta, independente do valor. Se tiverem 1 milhão, a conta vai proteger no máximo 250 mil. Se tivesse, por exemplo, 5 na conta conjunta, cada um receberia 50 mil, mesmo tendo 1 milhão de reais, por exemplo, tá? Regrinha de conta conjunta, então a resposta aqui é B, que é 250 mil dividido por 3, tá bom? Seguindo aqui,
32. Um CDB ele foi resgatado no 30º dia após a aplicação. Esse investidor irá pagar IOF depois do imposto de renda, o imposto de renda e depois do IOF, somente o IOF ou somente o imposto de renda? Vamos lá. IOF depois IR, IR depois IOF, somente o IOF ou somente o imposto de renda? Vamos ver. Vamos ver quem responde aqui. Ó, Frederico D, a Amanda D, uma pergunta capciosa, uma pergunta chatinha. O Thiago D, Rosana D, Mário D, somente R. Isso aí, pessoal, somente IR. Se fosse resgatá-la no 29º dia, seria o F, tá? E pela regra é primeiro IOF e depois seria o imposto de renda, tá? Então primeiro sempre tira o IOF, aí o que sobrar você aplica o imposto de renda, tá bom? Mas o certo aqui é a D, porque foi no 30º dia. A partir do 30º dia ele paga 0 de IOF. Muito bom, pessoal, estão bem atentos. Muito bom. Seguindo aqui, 33. Uma debênture foi aplicada em 10 de dezembro de 2018 e resgatada em 10 de setembro de 2019. Qual será o imposto de renda da aplicação? Então, ele aplicou em dezembro de 2018 e resgatou em setembro de 2019. Qual a resposta aqui? 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%? Vamos ver. Vamos ver aqui. Será que é 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%? Aqui o Marião foi de B, Frederico de B, Thiago de B, Amanda de B, Maria Elisa de A. Vamos recapitular aqui, ó. Debêntures, eles têm a mesma regra de resgate de imposto de renda que um CDB, que funciona da seguinte forma. Até 180 dias é 22,5%. De 181 a 360 dias é 20%. De 361 a 720 dias é 17,5%. E mais de 720 dias é igual a 15%. Tá? Então aqui nós estamos falando que vai dar em mais de 180 dias, mais de 6 meses, e menos que 360 dias, menos que um ano. Então aqui a resposta é a B, tá? É 20%. Tá bom? Então a resposta aqui é B, que ele cai no prazo ali de 6 meses até um ano. Boa! Seguindo aqui, ó. Quando a Selic meta está em 9%, qual será o rendimento de uma poupança ao mês? 70% da Selic mais TR, 0,5% mais TR, 1,5% mais TR, depende se foi aplicado antes ou depois de 4 de maio de 2012. Qual será a resposta aqui? Então a Selic meta está em 9%. Qual será o rendimento de uma poupança ao mês? Então eu vou complementar aqui, ó, para pessoa física, tá? Então poderia ser para pessoa física, porque para pessoa jurídica a poupança paga trimestralmente, tá? Trimestralmente. Como ele pede mensal, é pessoa física, tá bom? Então, quando a Selic meta está em 9%, então o Copom definiu que ficou em 9%, qual será o rendimento de uma poupança ao mês? Então, vamos lá, pergunta chatinha, hein? Frederico A, Alan A, Rosana B, Thiago D, Frederico B, Amanda B. Então, essa aqui já suscitou mais questões, já suscitou mais dúvidas, tá? Priscila B, Ana D, Rosiane B, Mário Roberto B. Então vamos lá. A resposta aqui, pessoal, a resposta B mesmo, tá? A maioria acertou, 0,5 mais TR. Vamos ver. Se tivesse abaixo de 8,5%, aí sim, seria 70% da Selic mais TR, tá? Só que, se você tivesse a poupança antiga, você ganharia também 0,5 mais TR. Então, se, por exemplo, vamos supor que a pergunta fosse, quando a Selic meta está em 7%, qual será o rendimento de uma poupança ao mês? Aí você responderia a D, tá? A D seria a correta, porque depende, se você aplicou antes de maio de 2012, você vai receber 0,5 mais TR. Se você aplicou depois, você ganharia 70% da Selic mais TR. Como a taxa está acima de 8,5%, independe.
De qualquer forma, você vai ganhar 0,5 mais TR. Independente se você aplicou amanhã ou se aplicou 10 anos atrás, tá? Então, quando a Selic Meta está acima de 8,5%, 0,5 mais TR. Então, resposta B. Pergunta realmente chata para complicar um pouco, tá? Vamos ver aqui. Opa, aqui. Para ser considerado um fundo de curto prazo. Essa aqui eu coloquei em todas, hein? Quem está acompanhando aí as lives sabe essa daqui de cor, hein? Para ser considerado um fundo de curto prazo, um fundo tem que ter um prazo médio de títulos de quantos dias, tá? Então, para ser um curto prazo, qual vai ser o prazo médio de quantos dias? Vamos ver aqui. Frederico foi de C. Vamos ver aqui. Ó, só lembrando aqui, ó, que é o prazo médio, hein? Prazo médio. Essa pergunta aqui é chatinha, hein? Toma cuidado. Para ser considerado um fundo de curto prazo, um fundo tem que ter um prazo médio de títulos de quantos dias, tá? E não prazo máximo, nem nada, hein? Então vamos ver aqui. É uma pegadinha essa daqui. Essa aqui é a pegadinha, essa aqui é bem chatinha mesmo, tá? Só prestar atenção, nem no conceito, mas no enunciado, tá? Então, um fundo de curto prazo, ele tem que ter um prazo médio de 60 dias, tá? E ele pode ter um título, no máximo, que chegue a 375 dias, tá? Então, ele tem que ter um no máximo, ou seja, 2, 3, sei lá, tem que ter no máximo 365 dias, porém, na média desses títulos, tem que ser 60 dias. Então, vamos supor que você tenha 1 a 375 dias, você vai ter que ter uns 50 a 30 dias para poder equilibrar e trazer para 60 dias, tá bom? Então, perguntinha chata mesmo, o problema aqui é o enunciado, tá? O enunciado é chatinho. Aqui, pergunta agora fácil para retomar a confiança, em quem errou. O Come Cotas é cobrado quando? Somente no resgate, em janeiro e em julho, em maio e novembro, ou a cada 6 meses após a aplicação. Então, se aplicou em janeiro, vai ser em julho e janeiro. Aplicou em fevereiro, vai ser fevereiro e agosto, tá? Qual será aqui? O Come Cotas é cobrado quando? Vamos ver o Thiago C, Ana C, Rosana C, Marisa C, Alan C, Amanda C, Priscila C. Isso aí, pessoal. Isso mesmo. Come Cotas é sempre em maio e novembro, tá? As duas datas, essa aqui, o Lucas, né? O Lucas Silva me mostrou como decorar isso daqui, professor Lucas Silva. Que maio é mês do casamento, são quando o homem morre, né? Mês do casamento. E novembro, finados, né? Então o homem morre nessas duas datas, casamento e finados, tá? Desculpe, isso aí é coisa do professor Lucas Silva, tá bom? Mas é fácil de lembrar, mês das noivas e finados. Maio e novembro, pessoal. Beleza? Maio e novembro. 37. A taxa de performance poderá ser cobrada nos fundos performance, hein? Referenciados, simples, de curto prazo ou de dívida externa. Ó, a perguntinha voltou a ficar chatinho, tá? Uma pergunta chatinha de conteúdo. Vamos ver. Taxa de performance poderá ser cobrada nos fundos referenciados, simples, de curto prazo ou de dívida externa. A, B, C ou D? Vamos ver aqui qual que é a certa. Ó, indo de A, Priscila D, Jaine A, Rosana A, todo mundo aqui indo no embalo da A. Em referenciado, o gestor ele vai seguir, por exemplo, 95% do DI, do benchmark, né? Se for DI, ele vai seguir o DI. Ou seja, não tem como cobrar performance por isso. Ele está só seguindo. Por que vai cobrar performance? Aonde ele vai ter um ganho, que ele pode ganhar, simples, não tem como, é muito conservador. De curto prazo também não tem onde ele mexer. É dívida externa, tá? A resposta aqui é a resposta D.
tá? Por quê? Porque são dívidas que o Brasil, por exemplo, contrai no exterior. E aí você pode ter dívida mais cara, mais barata, mais arriscada, menos arriscada, mais curta, mais longa. E aí o gestor ele pode ter um ganho acima da expectativa. Então ele pode gerar o que a gente chama de gerar alfa, ele pode gerar valor para o cotista. Já no referencial, no simples e curto prazo, não tem como o gestor gerar valor, porque ele vai no mais conservador possível. Dívida externa ele consegue, tá? Então a resposta aqui é D. Beleza? Seguindo aqui, ó, a metodologia utilizada pelos fundos para calcular a taxa de performance é conhecida como China's Wall, marcação a mercado, come cotas ou linha d'água. Qual será? China's Wall, marcação a mercado, come cotas ou linha d'água? Vamos ver. Perguntinha aí também para retomar a confiança, que eu acho que é mais tranquila também. Então, pergunta fácil, difícil, assim tá indo. Vai ser assim a prova de vocês, hein? Não vai ter só pergunta difícil, mas vão ter umas ou outras lá. Então, a Ana D, Rosana D, Priscila D, Eunice D, Marion D, Jain D. Isso aí, pessoal. Então, linha d'água, que é o conceito que você só pode cobrar uma performance se ela superar a performance anterior, tá? Então você não pode, por exemplo, vamos falar com ações que fica mais fácil. Você tinha uma ação, ela subiu 5%. Beleza, você tem direito à performance, né? Subiu 5%. Só que aí ela caiu 10%. Depois, no outro mês, ela foi lá e subiu 5%. Você não pode ganhar performance, mesmo subindo, você não pode ganhar performance. Por quê? Não superou a última alta, tá? Então, linha d'água seria superar a última alta. Só tem direito, é como se fosse uma linha d'água mesmo. Você só vai ter direito de ganhar performance acima dessa linha. Se você subir um pouco, cair, e depois ir subindo, mas não superar o anterior, você ganha performance, tá? Então, linha d'água é um conceitinho muito utilizado para performance. 39. O principal objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, evitar conflitos de interesses, facilitar a venda de ativos ou não mostrar o efeito da volatilidade para os cotistas. Qual que é o motivo da marcação a mercado? Vamos ver. Vamos ver. O pessoal está respondendo aqui. Resposta A. Isso aí, pessoal. Então, marcação a mercado, isso aqui também, perguntinha de prova, tá? O principal objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Isso mesmo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como que funciona isso, tá? Essa marcação a mercado aqui é importante para vocês entenderem o conceito. Vamos supor que tem 100 milhões dentro de um fundo, tá? 100 milhões aqui dentro de um fundo de investimentos. Ou seja, tem 100 milhões de ativos a R$1, tá? A R$1. Então, cada ativo vale R$1, 100 milhões de reais, tá? Só que, no próximo dia, a ação valorizou 10 centavos, tá? E você não fez a marcação a mercado e você sacou esse valor pelo preço antigo. Então, você sacou R$1, sendo que o seu fundo, a sua cota valia 1,10, não foi feita a marcação a mercado. Ou seja, aqui seria 110 milhões, né? 110 milhões de reais. Só que o fundo está marcando como 100 milhões de reais. O que foi feito aqui? Você vai sacar R$1, ou seja, você vai sacar sobre 100 milhões de reais, porém o fundo vale 110 milhões de reais. Foi feita a transferência de riqueza para você que sacou um valor a menos para a cota, para o fundo, tá? Então o fundo ficou mais rico. Houve transferência de riqueza sua para o fundo. E o contrário também é verdadeiro. Se caísse para 90 centavos e você resgatasse R$1 sem fazer a marcação a mercado, aqui seria 90 milhões de reais, só que você sacou sobre 100 milhões de reais. Então aqui você está tendo aqui a transferência de riqueza do fundo para o cotista, tá bom? Então isso aqui é importante, esse conceito aqui. Evitar a marcação, o principal objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Boa!
Aqui, ó, qual o valor mínimo de uma aplicação inicial em FDIC? 10 mil, 20 mil, 25 mil ou 35 mil? Perguntinha de conceito, tá? Perguntinha para decorar. Isso aqui não tem muito jeito, não. FDIC. Vamos ver. 10 mil, 20 mil, 25 mil ou 35 mil? Qual será aqui? Perguntinha chatinha. Ó, C, Thiago de C, Priscila de C, Daniel C. Vamos lá aqui. Boa, Amanda perguntando a diferença de FDIC e CRI, tá? É praticamente isso que você comentou, tá? Só que o CRI não é para construtora não, tá? O CRI ele é para empresas do agronegócio, tá? Então, empresas do agronegócio, eles têm esse incentivo, tá? Então, seria o CDB seria praticamente igual ao FDIC, porque seria mais livre a emissão, enquanto o LCI seria igual ao CRI, tá? Por quê? Porque foi feito para incentivo fiscal de um setor, tá? De um setor que no caso do CRI, desculpa, eu falei agronegócio, né? CRI, desculpa, CRI é imobiliário, tá? Imobiliário. Então, o CDB, o FDIC seria Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, algo mais livre, enquanto o LCI, que seria o CRI, é somente para setor imobiliário. Então, é um setor específico que tem a isenção de imposto de renda para pessoa física, tá bom? Então, todo mundo aqui falando mais C, resposta C. A resposta aqui é C, tá? Isso mesmo. 25 mil, estão bem afiados, tá? O valor mínimo para aplicação de um FDIC é 25 mil. Resposta 40C, boa. Isso aí, Amanda. CRA é agronegócio, boa. Me confundi aqui, o CRI imobiliário. Certo? E o FDIC ele vai ser livre, tá? Só que aí vai ter imposto diferente do CRA e do CRI que são isentos, tá bom? Agora FIP já é uma outra categoria. Sobre o FIP é correto afirmar que ele pode ser constituído sob a forma de condomínio aberto ou fechado, o valor mínimo de aplicação é 100 mil, deve ter no mínimo 85% do seu patrimônio investido em ações, debêntures simples e bônus, ou somente compra empresas estrangeiras, o FIP. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó, já respondendo a Priscila B, qual será aqui? Pergunta um pouquinho mais chatinha também, de conceito, tá? A pergunta de conceito é uma pergunta um pouco mais chata. Rosana C, quem mais aqui? Mário B, Ana A, Daniel B. Então, perguntinha de conceito é um pouquinho mais chatinha, tá? A, eu já falo que ela só pode ser somente fechada, tá? Somente condomínio fechada. Então, a A não pode ser. A D também está errada, somente com empresas estrangeiras, não. Vai comprar brasileiras, tá? Então, FIP seria o famoso private equity nos Estados Unidos, uma empresa que investe em empresas, que ele compra ali parte de empresas. O C poderia ser certo, só que é 90%, tá? Então, é pergunta chatinha mesmo. Ele deve ter no mínimo 90% do seu patrimônio investido em ações, debêntures simples e bônus de subscrição. Então, a resposta certa é a B, tá? Valor mínimo de 100 mil reais para aplicação no FIP, tá? Então, a maioria eu vi que acertou também. Resposta B, tá bom? Seguindo aqui no módulo 5 ainda. O IR sobre os rendimentos de aluguel e sobre o ganho de capital em fundos imobiliários para a pessoa física com menos de 10% do total do PL são respectivamente qual? Isento e 15%, isento e 20%, 15% e 15% ou 20% e 20%? Vamos ver aqui. Vamos ver. Então, tem um fundo imobiliário. Você, como investidor, você tem menos de 10% desse fundo imobiliário. Então, você está sujeito a regras diferenciadas.
quanto que você vai pagar de imposto sobre o rendimento de aluguel que você recebe mensalmente e quanto você vai pagar no ganho de capital, que seria vender com lucro. Então, você comprou a 100, a cota está 120 e você vendeu. Quanto que você pagaria nesses R$ 20 de lucro? Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, ver aqui, ó, 42, Mário B, Thiago A, Nadiane B, Diane C. Então, ó, perguntas, a prova começou a ficar um pouco mais difícil, tá? Então, módulo 4 e módulo 5, vocês têm que ficar mais atento, porque são essas regras, são chatinhos mesmo para decorar, entender. Então, vamos lá, Rosana B, o Daniel B. Então, aqui, ó, pessoal, Thiago B. Isso aí mesmo, pessoal, a resposta é B. Pode confundir com o A por contra os 15%, tá? Então é o seguinte, ó, rendimento de aluguel é isento, ou seja, aquele valor mensal que você recebe, ele é isento, você não paga nada de imposto. E o ganho de capital de um fundo imobiliário, ele paga 20%. Tá? Então se você tinha R$100 e está vendendo a R$120, você vai pagar 20% de imposto sobre os R$20 de lucro. Tá? Sobre o lucro. Então esse aqui é o fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário. Então a resposta aqui é B. Boa, pessoal. Andaram bem. Por pouco, Ed, por pouco. Esses 15% de fato eles enganam mesmo, tá? Módulo 5, ainda, é o responsável pela venda de cotas do fundo no mercado. Então quem que vai vender essas cotas do fundo no mercado? O administrador, o distribuidor, o gestor ou o custodiante? Quem será aqui? Administrador, distribuidor, gestor ou custodiante. Vamos ver. É o responsável pela venda de cotas do fundo ao mercado. Ó, o Thiagão foi de C. Ó, venda de cotas. Ó, isso aqui confunde, mais uma que confunde, tá? Venda de cotas do fundo ao mercado, não é venda de cotas dentro do fundo, tá? Então tem a diferença, vender cota. Na verdade não seria nem cota, seria vender ativos dentro do fundo, tá? E tem a outra, vender cotas ao mercado, tá? Cotas do fundo ao mercado. Então, só não confundem isso, tá? Porque vender ativos dentro do fundo é função de alguém. E vender cotas do fundo ao mercado é outra, tá? Então aqui eu estou vendo B, C, então realmente houve essa confusão do B e do C. A resposta certa é B, tá? O distribuidor, que seria, por exemplo, a agência, tá? Distribuidor, que seria a agência, ela vai fazer a venda de cotas, tá? Ela vai vender as cotas. Como que é vender as cotas? Ela vai chegar e falar, investidor, quer aplicar R$100.000 no fundo tal? Tá vendendo as cotas, tá? Já o C, que é o gestor, ele é o cara que vai vender ativos dentro do fundo, tá? Ele não vai vender cotas, vai vender ativos dentro do fundo, tá? Então, de fato, ele é um pouco chato, é um pouco confuso, Rosana. Sacou essa diferença aí, ó? Então, o gestor, ele é o cara que vai mexer dentro do fundo, ele vai comprar e vender ativos, tá? Compra aqui, vende ali, compra aqui, vende ali. Já o distribuidor, ele é o cara que vai vender cotas para o mercado, que é a agência. Então o gerente da conta vai falar, ó, quer aplicar nesse fundo de investimento aqui? Ele está vendo as cotas, tá? Então quando fala venda de cotas do fundo ao mercado, é o distribuidor, tá bom? O distribuidor nada mais é que a rede de agências, por exemplo, tá bom? Então é chato, é chatinho mesmo, tá? Gestor, se falasse, ó, venda de ativos dentro do fundo, seria o gestor, beleza? Boa. Boa, Mário, ainda bem que não é a CESP, boa. Fundo exclusivo, hein? O fundo exclusivo ele é restrito a qualificados, é restrito a profissionais, eles podem ser para profissionais e qualificados, ou eles podem ser abertos por um grupo econômico. Fundo exclusivo. Vamos ver aqui. O exclusivo. Vamos ver. Deixa eu ver se vocês sabem. Essa pergunta também começa a ficar um pouco mais chatinha mesmo. Vamos ver.
Ó, o pessoal aqui indo de B, o Thiagão de B, Amanda B, Maria Elisa B, Mário B, Rosana B, o Ed B. Isso mesmo, pessoal. Então, cravaram certinho, mais uma. É a B, tá? Aqui, ó. Investidor profissional, ele tem 10 milhões para aplicar. Lembra lá, a gente já acertou essa. Profissional tem 10 milhões para aplicar. Desses 10 milhões, ele tem dinheiro para abrir o próprio fundo, né? Um fundo exclusivo, tá? Diferente do qualificado, tá? Qualificado um grupo econômico. O que eles vão abrir? Qual que é a diferença? Se fosse um fundo restrito, tá? Então, há uma diferença entre o fundo exclusivo e o fundo restrito. O fundo restrito ele é para qualificados ou um grupo econômico, enquanto o exclusivo é para o profissional. Então, a resposta é B, tá bom? Boa. Perguntinha aí para retomar a confiança, hein? O fundo ativo e passivo buscam, respectivamente, A. Superar e replicar o seu benchmark. B. Replicar e superar o benchmark. C. Os dois tentam replicar o benchmark. Ou D. Os dois tentam superar o benchmark. Então, perguntinha aí para tranquilizar, para ficar tranquilo. Fundo ativo e passivo. Vamos ver aqui. Aqui A, todo mundo indo de A. Então é isso, pessoal, isso mesmo. Ó. Então A é superar é o ativo, então o ativo supera. E o passivo, quem replica é o passivo, tá? Então perguntinha tranquila, nem vamos perder tempo aqui. Boa. 46. Um fundo passivo, ou seja, indexado em renda variável, pode ter como benchmark o CDI, o Selic Over, o ISE ou o IPCA. Então, um fundo indexado, que ele segue renda variável. Qual vai ser o benchmark dele para renda variável? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui o pessoal respondendo. Então, Daniel de C, Frederico de C, Priscila C, Thiago C, a GNA, Mário A, Rosana D. Então, aqui, ó, renda variável. Ele pode ter como benchmark o Ibovespa, o IBRX 50 ou 100, IBRX 50 ou IBRX 100. IBRX 100, ou então o ISE, tá? Que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que aí são empresas comprometidas com a sustentabilidade, tá? Então, sim, é o C, tá? A opção C, que é índice de bolsa, tá? Renda variável tá mais ligada à bolsa de valores, principalmente, tá? O CDI, lembra da renda fixa, o Selic Over também é renda fixa, e IPCA inflação, tá bom? Boa. Isso aí, pessoal. É bom para relembrar, hein, que ISE é importante. Ele cai na prova também. Aqui, ó, um fundo referenciado deve ter no mínimo quantos por cento investido em ativos que acompanhem diretamente seu benchmark? Lembra lá, fundo referenciado. 67%, 80%, 95% ou 100%? Qual será aqui? Vamos ver. Ó, o Frederico foi de C. Vamos ver, Thiago de C na 47. A Ana foi de C. Maria de C. Mário C. Isso aí, pessoal. Então, fundo referenciado
tem que buscar 95% do seu benchmark. Então, referenciado DI vai buscar 95% do CDI. Beleza? Então, aqui, tranquilão. Continuando aqui, sobre o FDIC. Então, voltamos para o FDIC. É correto no que se afirma em valor mínimo de aplicação de 10 mil, aplica no mínimo 75% em creditórios, somente para investidores qualificados e é constituído sob a forma de condomínio fechado. Tá? Então, mais uma perguntinha chatinha de FDIC e as regrinhas dele. Vamos ver. Vamos lá, a gente já viu algumas coisas aqui, hein? Tá aqui. Vamos ver aqui. Ó, essa aqui já é chatinha, hein? 48, Rosana de C, Mário de B, Thiago de D, ó, cada um falou uma coisa. Então vamos lá, seguinte, vamos respondendo. A resposta A, a gente viu que o mínimo é 25 mil, então já erramos, já acertaríamos aqui, né? A B, aplicar no mínimo 75%, não, aplicar no mínimo 50% em direitos creditórios, tá? E não 75%. Creditórios. C, talvez seja certa, e a dele pode ser fechada ou aberta, tá? Diferente do FIP, que é só fechada, o FDIC ele pode ser aberto ou fechado. Então a resposta certa é a C, somente para investidores qualificados. A resposta aqui é C, tá bom, pessoal? O FDIC ele é somente para qualificados, ou seja, quem tem mais de R$1 milhão, certo? Então a resposta aqui é C. Respondendo aqui a Amanda, isso, Amanda, ele caiu bastante em muitas provas, tá? Muitas provas. Isso aqui ele costuma cair também. Então são questões fáceis, difíceis, que costumam cair sim em provas antigas, tá? Esse modelo de prova para você até se adaptar, tá? Com poucas mudanças mesmo. Então tem um banco de questão grande na Ambima e tanto é que tem um banco de questões aí na internet bem grande para você poder treinar bastante a CPA 20, CPA 10 e o CEA, tá? Mais CPA 10 e CPA 20 o banco de questões são grandes, tá? Então vamos lá. Isso aqui são questões que caem na prova, tá? Então, se vocês estão acertando a grande maioria, é porque vocês vão estourar bem na prova, tá? Então continuem fazendo simulado, vocês estão bem no caminho certo, tá bom? Então seguindo aqui, ó, qual desse tipo de portabilidade é permitido? VGBL para VGBL e progressivo para regressivo, PG para PG e regressivo para progressivo, VG para PG e progressivo para regressivo, PG para VG e regressivo para progressivo, tá? O pessoal aí falando de A. Então vamos lá, seguinte aqui, ó, VG para PG e vice-versa, ou seja, PGBL para VGBL, é proibido, tá? PG só para PG e VG só para VG. Então aí já tem a primeira, já eliminamos a C e a D. Agora o seguinte, ó, o progressivo, ele pode ir para regressivo. Já o regressivo não pode ir para progressivo, tá? Então aqui tá certo, a resposta A. Por que isso daqui? Lembra, quando você vai para o regressivo, você vai de 35% a 10%. Então você tem um tempo para contar. O progressivo ele independe do tempo. Ele vai ser de isento até 27,5%, tá? Que é a tabela de imposto de renda pessoa física. Vamos supor que você está lá no progressivo e você troque para o regressivo. Então você está lá, você pode ser de isento até 27,5% e você troca para o regressivo. Você vai ter uma perda, né? Porque você trocar e resgatar em 2 anos, você vai pagar 35% em algo que você pagaria no máximo 27,5%. Então você pode fazer essa troca, você não vai ter um ganho em relação a isso. Vai ter se você pensar a um longo prazo. Você troca hoje para resgatar daqui 10 anos, por exemplo. Aí você paga só 10% de imposto. Agora vamos imaginar o contrário. Você está no regressivo a 35%. Você acabou de aplicar um ano,
está 35%. Só que você pensa, puta, eu vou resgatar daqui 6 meses. O que você faz? Você trocaria para o progressivo. E aí seria errado, você estaria em 35% e iria para 27,5%. O que seria injusto, tá? no ponto de vista fiscal. Pagar menos imposto, você pegaria uma brecha da lei. Então não pode, então só pode ser do progressivo para o regressivo, porque aí você vai voltar para os 35%, tá bom? E na mudança começa a contar tudo de novo. Você ficou 10 anos no progressivo e você mudou, começa a contar a partir do zero no regressivo, tá? Então a resposta aqui é A. Boa, pessoal. Seguindo aqui, reta final, hein? É correto sobre o PGBL. Ele não permite abater o IR, ele incide IR apenas sobre a rentabilidade, indicado para quem realiza a declaração completa de IR ou permite dedução de 12% do IR total. Então aqui perguntinha também chatinha que pode confundir a galera. Vamos ver se vocês estão espertos aqui. Vamos ver. É correto sobre o PGBL, não permite abater o IR, incide IR apenas sobre a rentabilidade, indicado para quem realiza a declaração completa de IR ou permite dedução de 12% do IR total. Vamos ver. Só aproveitando aqui nesse meio tempo aqui, ó, depois da live, por volta das 9h30, eu vou sortear 2 livros, tá? Lá para perto das 10 eu vou sortear 2 livros. Sortear 2 livros no Instagram, tá? Então para quem? No Instagram. Para quem me tem lá, ó, é o Fábio, @FábioAlousada. Ele tá numa foto minha que eu tô segurando 2 livros, tá? Então só deixa o comentário lá. Marca 2 pessoas nos comentários que às 10 horas eu vou sortear 2 livros, tá? Então entra lá depois no Instagram, Fábio Alousada, depois da live, até posso relembrar vocês. Coloquem lá os comentários que eu vou sortear 2 livros aqui muito bom, tá? Que é o Seja Foda e o Milagre do Amanhã. Então hoje, depois da live, lá próximo das 10 eu vou sortear, tá bom? Então seguindo aqui, a resposta é C, o pessoal tá firme e forte. Então quem faz a declaração completa, ele pode abater o imposto de renda, tá? O D parecia estar certo, né? Mas está errado, que é 12%, ele abate 12% da renda bruta total, tá? Da renda bruta e não do IR total, tá bom? O A está errado, porque ele permite abater IR sim, e o B ele seria o VGBL, tá? Porque o PGBL ele incide sobre o total. Seguindo aqui, ó, um investidor aplicou R$100 mil em um VGBL e resgatou após 3 anos. Ele aplicou na tabela regressiva. Quanto ele pagará de IR e como será cobrado, tá? Então aqui seria quanto, tá? E não quando. Quanto ele pagará de IR e como será cobrado. Vamos ver aqui. Então ele aplicou 100 mil em um VGBL, 3 anos depois ele resgatou. Ele aplicou na tabela regressiva, então lembra lá da tabela. Quanto que ele vai pagar de IR e como será cobrado. Ó o Lucas. Fala aí, professor, eu fiz a prova dia 24, quinta-feira. Ó que notícia boa, viu? Ó que notícia ótima. Parabéns, Lucas. Isso aí, pessoal. Olha só a motivação aí, hein? Mandou muito bem, ó. 3 dias atrás fez a prova de CPA 20 e passou. Então não tem segredo, é fazer e passar. Boa, Lucas, já põe no currículo aí e bola pra frente já. Vai crescer na carreira aí, ser promovido, entrar no banco. Vai agregar muito isso no seu currículo. Boa. Então o Thiago aqui falou D. Vamos ver se será que é a D? 30% IR sobre a rentabilidade. Vamos ver aqui as próximas respostas. O Daniel também foi de D. Então tem um delayzinho aqui. Então, isso mesmo, ó, o pessoal aqui tudo respondendo D, tabela regressiva, tá? Tabela regressiva. Lembrando, até 2 anos é 35% e de 2 a 4 anos é 30%. Então, 3 anos cai certinho aqui nessa alíquota. E como é um VGBL, é sobre a IR, sobre a rentabilidade. A rentabilidade. Tá bom? Então aqui a resposta é a resposta D, tá? 30% IR sobre a rentabilidade. Boa. Seguindo aqui, ó, o IR sobre o VGBL incide da seguinte forma: a cada 6 meses e no resgate sobre o montante total,
somente no resgate sobre o montante total, a cada 6 meses e no resgate sobre a rentabilidade, somente no resgate sobre a rentabilidade. Vamos ver. Qual será aqui, ó? Indo aqui. Opa. Será, ó, o imposto, como funciona o imposto do VGBL. Boa, Priscila, tá chegando, hein? Daqui 4 dias, vai dar certo, hein? Quero mais uma notícia boa, hein? Tô recebendo aí pelo menos 2 notícias boas por dia de aprovação na CPA 20, hein? Então o pessoal tá estudando, tá fazendo e tá surtindo muito efeito, é muito legal. Muito bacana ver essa resposta de vocês, tá bom? Então isso mesmo, a resposta aqui, a resposta é D. Lembrando, Previdência, a única forma de pagar imposto é sobre no final, tá? No resgate. Você nunca vai pagar imposto durante a vigência do fundo de previdência, tá? Então é sempre no resgate. E como a gente acabou de ver, o VGBL é somente sobre a rentabilidade. Então resposta D, tranquilo aqui. Seguindo, indo para o último módulo. Esse último módulo ele é chatinho, tá? Então o módulo que ele é o quarto principal módulo da prova. Então aqui você tem que entender, tá? É um módulo para entender, porque decorar esse módulo aqui é difícil. Você pode decorar, mas na hora da prova você pode se confundir, tá? Então é um módulo para você entender, até porque aqui você usa muito no seu dia a dia como mexendo com investimentos, tá? Então é importante saber também. Então vamos lá. Na estatística, quando se utiliza o elemento central de uma amostra, é utilizado a média ponderada, a moda ou a mediana. Então, vamos lá, tem uma amostra aqui, ó, de 5, 6, 7, 9 e 10. Tá? Ele quer saber, ó, quando se utiliza o elemento central. Então o elemento central aqui seria esse 7. Ó. Quando ele utiliza esse 7, o que, que é? É a média? É a média ponderada? É a moda ou a mediana? Tá? Então aqui já foi a resposta A, resposta D, grande maioria indo de D mesmo. Então a resposta certa é D mesmo, tá? Mediana. A mediana é sempre o número central, o elemento central da amostra, tá? Elemento central da amostra. Mediana. A moda, esse aqui seria o que a gente chama de bimodal, tá? Que a moda é o número que aparece com mais frequência, que seria o 7 e o 9, tá? Porque o 7 aparece 2 vezes e o 9 aparece 2 vezes. Então a moda seria esses dois. Então moda é o que aparece mais. Média, normal, pega todos e divide pelo número da amostra. Então soma os 7 e divide por 7. E por fim a média ponderada seria por pesos, tá? Então o 5 representa 20% de uma sala. 6 representam 5%. Então saber qual que é o peso de cada um e fazer uma média ponderada. Então nesse caso, mediana. Beleza? Seguindo aqui, o risco de volatilidade é reconhecido como risco de crédito, de mercado, liquidez ou operacional. Tá? O risco de volatilidade. Vamos ver. Aqui chegando na reta final, faltando aí pelo menos 7 perguntas. Pessoal indo bem, a grande maioria iria passar na prova de CPA 20. Então uma notícia muito boa para vocês pegarem confiança na semana, ó, estudar para passar. Então quem vai fazer a prova está próxima, dia 31. Então vamos aproveitar aí, pegar esses dias aí, estudar, fazer simulado nesses últimos dias, porque vai dar certo, tá bom? A Priscila, né, dia 31. Então aqui a Amanda foi de B, a Maria Elisa de B, Jaine B, Mário B, Thiago B. Isso mesmo, pessoal. Então o risco de mercado ele está ligado à volatilidade, tá? O quanto oscila, está ligado à volatilidade ou oscilação, tá? Você pode ouvir esses daqui. O crédito está ligado muito ao calote, tá? Então o risco de você não receber o valor. Liquidez está ligado à dificuldade em converter o recurso em dinheiro, tá? E aí qual que é o investimento com menos liquidez no mercado? Imóvel, né? Porque imóvel demora muito para você converter o imóvel em dinheiro. Então o imóvel tem muito risco de liquidez. E o operacional é quando por exemplo, o investidor te liga e fala, vou aplicar 100 ações a 100 reais. E você vai lá, erra um dedo e compra 200 ações a 100 reais. Então esse é um erro operacional, um erro na operação, tá bom? Você digitou errado. Ó, Rosiane, dia 4. Tá chegando também, Rosiane. Manda boa notícia pra gente aí.
Então aqui, ó, pergunta de desvio padrão. Essa aqui é chatinha, hein? Quando se utiliza dois desvios padrões, ou seja, dois desvios, qual é o grau de confiabilidade da amostra? 68%, 90%, 95% ou 99%? Vamos ver aqui. Isso mesmo, Alessandro. O risco do ativo variar de acordo com a economia. Isso mesmo. Então, o risco de mercado ele vai oscilar de acordo com a economia. Boa. Quando se utiliza dois desvios, qual é o grau de confiabilidade da amostra? 68, 90, 95 ou 99? Olha lá, o Thiago de C tá manjando aí. Será que tá certo? A Marilisa C. Boa. Então, ó, dois desvios padrões é igual a 95% de confiabilidade, tá? No CEA, ele vai falar mais de 1,96 ou até o 2, tá? Então, 1,96 desvios é igual a 95%, tá? Mas para o CPA 20, confia aqui, ó, nos dois desvios, tá? Se fosse um desvio padrão, seria 68% de confiabilidade, tá? Confiabilidade. Enquanto se fosse 3 desvios padrões, seria 99% de confiabilidade, tá? Então tá certo. 2 desvios, 95%, tá? Esse aqui é o que o CPA 20 utiliza como padrão. Um desvio somente é 68% só de confiabilidade, tá bom? Seguindo aqui, ó, a correlação entre a taxa de juros e a bolsa deve ser nula, positiva, negativa ou neutra. Ou seja, o que acontece com a taxa de juros quando a bolsa sobe? O que acontece com a bolsa, a taxa de juros sobe? Então, qual que é a relação entre os dois? A correlação deles é positiva. Lembrando, positiva, quando um sobe, o outro sobe. Nula, uma não tem interferência com a outra. Se uma sobe, independe da outra subir ou cair. Ou a negativa, quando um sobe, o outro cai. Tá? Qual será aqui? A, B, C ou D? Vamos ver. Ó, o Thiago foi de C, na 56, negativa. Então, vamos supor, a taxa de juros a 6%, qual é o comportamento da bolsa? E vamos supor, onde estava agora há pouco, taxa de juros a 14%. Como que vai se funcionar a bolsa, tá? Então, aqui a resposta do mundo foi praticamente certo, tá? Porque a resposta é C, é negativa. Por quê? Uma taxa de juros a 6%, você não vai querer deixar isso num investimento conservador. Você vai querer mais risco, ou seja, você vai para a bolsa. Então, quando a taxa de juros está baixa, mais investidores vão para a bolsa. E vice-versa, taxa de juros a 14%, para que eu vou querer correr risco se eu ganho 14%? Então, eu deixo em renda fixa lá, um CDI, por exemplo, um CDB paga CDI, e não corro risco, tá? Não corro risco, não corro risco. Então aqui tranquilo, né? Negativa. Então se a taxa de juros sobe, bolsa cai e vice-versa, tá bom? Seguindo, a diversificação, ela não consegue diluir o quê? O risco sistemático, o risco não sistemático, o risco específico ou o risco diversificável. Qual que ela não consegue? Você tem 10 ativos, então você ao invés de ter um ativo só, você compra 10 ativos, tá? Um exemplo aqui, você tinha só a Petrobras e deu um problema, aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço do barril do petróleo, aumentou o imposto sobre a gasolina, então é ruim para a Petrobras. Se você tem 100% da Petrobras, você vai sofrer sobre isso. Vamos supor que você coloque 10 ações, tá? Então coloque 10 ações, põe Bradesco, Itaú, Petrobras, Banco do Brasil, Ambev, Vale, então você diversifica entre 10 ações. Qual risco você consegue diluir? Ou qual risco você não consegue diluir? Bom, pessoal, risco sistemático, né? Por que o risco sistemático? Porque o risco sistemático afeta todo o sistema. Afeta todo o sistema. Então, independente da ação que você tiver, do ativo que você tiver, por exemplo, 11 de setembro, tanto faz o ativo que você tinha, ele caiu, tá? Em compensação, não sistemático, ele é igual ao específico, porque ele é específico a um ativo, no nosso exemplo, específico a Petrobras, e é diversificável, ou seja, a gente consegue diversificar, tá bom? Beleza? Então aqui a resposta é A.
Seguindo aqui, a medida de risco utilizada respectivamente pelo índice de Sharpe e pelo índice de Taylor são desvio padrão em beta, beta e desvio padrão, correlação e desvio padrão ou variância e VAR. Que é o VAR é o Value at Risk, não o VAR do futebol, tá? Vamos ver o que tem aqui. Lembra lá, o índice de Sharpe que ele mede, o índice de Taylor que ele mede. Tá, ó. Lembrando, o índice de Sharpe é a rentabilidade do fundo menos a taxa livre de risco, que seria, por exemplo, o tesouro, dividido por um desses indicadores. E o índice de Taylor seria a rentabilidade do fundo menos a Selic, né, taxa livre de risco, dividido por um desses indicadores. Aqui eu estou vendo todo mundo indo de A, então tá certo, tá? Então o Sharpe ele vai dividir pelo desvio padrão e o Taylor pelo beta, tá? Como é legal, o que é legal ver aqui, ó, a terceira letra, tá? Terceira letra. A terceira letra de desvio é o S, tá? E a terceira letra do beta é T. Opa, é T. T de Taylor, tá? T de Taylor. E aqui S de... Opa, ó, a terceira letra de desvio é S de Sharpe, tá? S de Sharpe, tá? Então foca na terceira letra. A terceira letra de desvio é Sharpe e a terceira letra de beta é Taylor. Aí vocês não esquecem mais, tá certo? Então, resposta certinha na ponta da língua. Vamos lá. O tracking error é uma medida que mostra a diferença entre o desvio padrão e o beta. Ele mostra a diferença da rentabilidade em relação ao benchmark. Ele mostra a diferença entre o desvio padrão e a rentabilidade. Ou ele mostra a diferença entre a rentabilidade e o beta. Tá? O que o tracking error é? Vamos ver aqui. É uma medida a diferença entre o desvio padrão e o beta. Rentabilidade em relação ao benchmark. Desvio padrão e a rentabilidade ou rentabilidade e o beta. Vamos ver aqui. Qual será? Ó, boa dica, valeu Ana. Tamo junto. Vamos para a CPA 20, vamos passar nessa prova. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver a resposta aqui, esperando o delayzinho. Estamos quase finalizando aí. Pessoal guerreiro aí, ó, 2 horas de estudo. Olha que bacana, 2 horas estudando e fazendo 60 questões, vendo de cabo a rabo. Muito legal, pessoal. Parabéns mesmo, 2 horas é muita coisa, pensando num domingo à noite, tá? Então aqui resposta A e resposta B. Maria Elisa, resposta A. Então aqui, ó, a resposta aqui, ó, Amanda, então aqui, Amanda, a resposta aqui é A, tá? 58 é A. 58A. Em compensação, a 59, ela vai ser a B, tá? Então tem a rentabilidade e quanto distante ele está do benchmark é o tracking error. Por exemplo, a rentabilidade é 1% e o benchmark, e o benchmark, aqui, ó, benchmark foi 0,98%, o tracking error aqui vai ser 0,02%, que é a diferença. Enquanto a rentabilidade está longe do benchmark, tá? Então, resposta aqui, tracking error é igual a diferença da rentabilidade em relação ao benchmark, tá? Então, pegar a rentabilidade do ativo, tira ali o benchmark e você vai ter essa diferença que é o tracking error, tá bom? E para finalizar aqui a última pergunta, comparando 2 fundos, o investidor deverá escolher aquele que tem A, o maior índice de Sharpe, o B, o menor índice de Taylor, C, o maior beta ou D, o menor desvio padrão. Então, considerando essas variáveis aí, qual que a gente vai escolher, comparando os 2 fundos? Vamos ver aqui. Obrigada. Valeu, Amanda. Tamo junto. Vamos ver aqui. Para finalizar, em última questão, guerreiros. Ó, 2 horas, 9h30 entrando. 2 horas de live. Isso aí, pessoal. Muito legal, muito bacana vocês chegarem aqui até o final com a gente. Então, ó, tem 2 fundos. O fundo que tem menor índice de Taylor, será que é melhor? O que tem o maior beta? O que tem o menor desvio padrão? O que tem o maior índice de Sharpe?
tá? Tô vendo aqui, então a resposta certa é a resposta A. Maior índice de Sharp quer dizer que tem mais eficiência, tá? Maior índice de Traynor, não menor, tá? Índice de Traynor também mais eficiência, tá? Maior beta não quer dizer nada, tá? O beta ele faz em relação à bolsa, ao Ibovespa, tá? A média do mercado. Se uma ação tem um beta de 0, por exemplo, o Bradesco é uma ação defensiva, Bradesco, ele tem um beta de 0,5, quer dizer que ele tem menos risco do que a bolsa. Enquanto, por exemplo, vamos pegar uma que oscila bastante, a JBS, ela tem 1,5, ou seja, ela tem mais risco que a bolsa. Quando a bolsa sobe 1, ela pode subir 1,5, mas também cair 1,5. Já o Bradesco, quando a bolsa sobe 1, ele sobe menos, é mais defensiva. Então não quer dizer nada, ter um maior beta é melhor para escolher, tá? E o desvio padrão é a mesma coisa, o desvio padrão é o grau de risco, tá? Ou seja, se uma ação tem muito risco, ela tem um risco de 2, mas entrega 20, é melhor do que uma ação que tem risco 0 ou 0,10 e entrega 1, por exemplo, tá? Então, na proporção, depende. O menor desvio padrão nem sempre é o melhor, tá bom? Então, a resposta aqui é A, maior índice de Sharp. Beleza, pessoal? Então, aqui é hora de respirar, tirar suas dúvidas. Tô aqui, vou deixar aqui os meus contatos, tá? Como vai ter sorteio daqui a pouco dos livros, eu vou sair, vou finalizar aqui e preparar para o sorteio. Então entrem lá, @FabioAlousada no Instagram e deixem lá duas pessoas, o nome de duas pessoas no comentário, marquem duas pessoas, que são 2 livros tops que eu vou sortear aí para 2 pessoas, cada pessoa vai receber um livro, tá? Para quem não segue o Instagram do Eu Me Banco, tá? Lá eu coloco mais coisas relacionadas à empresa, tá? Ao Eu Me Banco, ao canal. Então seguem lá, _me banco, beleza? Ana, Fábio, tem ensinado para você? Vou fazer sim, tá, Ana? Pretendo fazer na próxima semana ou na outra. Eu quero fazer da CEA e da Ancor. Tá? CEA e Ancor que o pessoal tem solicitado bastante. Caraca, eu não gostei para CPA, só tenho CPA 10 no mês, tem 35. Boa, 2 meses, eu falo que é muito, tá, Ed? Se você tem um CPA 10 em novembro, eu falo para você 15 dias é suficiente, tá? Para você buscar a CPA 20. Esquece 2 meses, 3 meses, é muito tempo. Porque a CPA 20, ela é de 40 a 60% da CPA 10, tá? Então você já tem um bom conteúdo na mão. E você fez faz pouco tempo, 2 meses. Então separa aí 15, 20 dias, foca na 20 que você passa. 2 meses ou 3 meses não é muito não, tá bom? Daniel, boa, vai estar lá sim, tá bom, Daniel? Vai ficar disponível lá no canal. Entra lá, o canal em banco, vou deixar disponível, tem uma abinha lá de lives. Lá tem a live já completa de CPA 10, CPA 20, CEA e Ancor. Lá eu falo de dicas de prova, como funciona a prova. E eu vou disponibilizar essa live de questões comentárias que eu pretendo fazer bastante, que é algo que agrega muito para quem quer pensar a prova. Tá bom? Vamos lá, o Marião. Fábio, não sei se você respondeu a pergunta na outra live, mas vou perguntar novamente. Como está o mercado de trabalho home office? Tipo, sou do Espírito Santo, quero trabalhar num banco com escritório em São Paulo. Marião, seguinte, ó. O banco em si, eles têm poucas vagas para fora de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Por quê? Porque são escritórios assim, muito espalhados. É um ou outro que atende mais até de forma presencial, que precisa ter uma pessoa lá para atender o pessoal da cidade, mas a grande maioria é de forma remota, via São Paulo. O cara atende por telefone, por videoconferência, é muito mais simples. O que tem muito é para quem quer trabalhar como autônomo numa XP, por exemplo. Aí tem bastante no interior, que aí você tira Ancor e aí você consegue atuar com os clientes. Mas via CLT, que é via bancos, é menos, tá? É uma ou outra vaga. Então, se tirar... Mas também a competição é muito menor, tá? Depois procura quantas pessoas tem CEA no Espírito Santo, você vê que é muito pouco, tá? Então, se tirar um CEA, você sai muito na frente de todo mundo e você consegue sim ser um consultor. Gustavo, onde posso encontrar simulados fiéis da prova? Tem um aplicativo chamado Top Invest, tá? Que ele tem ali um bom simulado, Top Invest, e no próprio EA Certificações, que é onde eu dou aula. EA Certificações, que é do Edgar Abreu, tá bom? Top Invest EA Certificações, mas para quem não sabe, eu já criei um aplicativo, tá? Ele está em fase de teste, então não disponibilizei para público, para simulados, para muitos simulados, tá bom? Então eu também vou criar um negócio bacana aí com questões comentadas, vai ser legal. Boa!
Obrigado, Rosana. É isso aí. Boa sorte para todo mundo. Frederico, quanto tempo acha necessário para tirar o CEA? Para quem tem Ancor, Frederico, algo como um mês, tá? Um mês, 45 dias, tá? 30 a 45 dias. Ancor te dá uma boa base para o CEA, tá bom? Era uma prova diferente, mas você tem a parte mais difícil do CEA, que é mexer com HP. O principal medo de quem dá CPA 10, dá CPA 20 para o CEA é começar a mexer com HP. E quem tem Ancor já pensa isso diferente. Então você vai mesmo rever conceitos. Então 30 a 45 dias é suficiente. Beleza, Frederico? Daniel, obrigado. Vamos que vamos. Francis Lene, isso aí. Evolui aí, conta comigo, vamos em frente. Top simulado. Boa, Thiagão. É isso aí. Boa noite, Priscila. Obrigado, Ana. Conto com vocês e espero vocês no sorteio ali próximo das 10 horas, tá bom? Então, entrar ao vivo no Instagram para fazer o sorteio. Se vocês tiverem comentado lá, vocês vão participar do sorteio, tá? Para ganhar um dos livros, beleza? Espero vocês lá. Tchau, tchau.